Então, vamos lá continuar a nossa aula sobre impulso, certo? Então, para essa questão aqui. Uma bola de futebol com 500 gramas de massa movimenta-se horizontalmente com velocidade de 6 metros por segundo. Eu vou aqui logo grifando o que é importante para a gente, certo? 500 gramas de massa, velocidade inicial de 6 metros por segundo. Num determinado instante, ela recebe um chute, né, um impulso de um jogador e passa a movimentar-se com velocidade de 8 metros por segundo. Então, quando ela recebe esse chute, muda a velocidade para 8 metros por segundo, numa direção perpendicular à anterior. Determinar o módulo do impulso aplicado pelo jogador na bola. Então, a gente quer saber o módulo do impulso, certo? Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho uma bola se movendo aqui, ó, na horizontal, certo? E eu tenho um impulso aplicado sobre ela durante um certo período de tempo, certo? Uma força aplicada durante um certo período de tempo, que a gente sabe que isso é impulso. Que muda a velocidade da bola. Antes ela estava se movimentando com uma velocidade V0 de quanto? 6 metros por segundo. Depois ela passa a se movimentar com velocidade V de 8 metros por segundo, certo? A gente sabe qual que é a fórmula do impulso, não sabe? Impulso, a gente viu anteriormente, que é força, né? A força que é aplicada em um determinado período de tempo. Então, é força vezes delta T, certo? Deixa eu mudar aqui para uma caneta mesmo. Mas, lá da segunda lei de Newton, o que é que a gente sabe? Onde tem força aqui, eu vou substituir por massa vezes a aceleração, não é? E o ΔT eu só repetir. Além disso, a aceleração é o que, gente? A aceleração não é ΔV sobre ΔT? Então tá aqui, ó, ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Quem é que eu posso cortar? Ó, eu tenho massa vezes ΔV vezes ΔT sobre ΔT. Então eu posso cortar ΔT com ΔT, né? Porque eu tenho uma multiplicação, certo? Então, no final das contas, o impulso aqui pode ser calculado assim, ó. Massa vezes ΔV. A gente tem a massa, que é 500 gramas, e a gente tem como saber o ΔV, né? ΔV é o quê? Né? Velocidade final menos inicial. Então, vai ser 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2. E a unidade de massa do Sistema Internacional é quilo, né? 500 gramas são quantos quilos? É meio quilo, né? 0,5 quilo. Lembram que grama é 10 a menos 3 do quilo? Então, ó, vai 1, 2, 3. Vai andar 3 casas, né? Vai vir para antes do 5, certo? Então, 0,5 kg. Então, posso substituir bem aqui, ó, gente. Então, vai ficar igual a 0,5 vezes 2. Então, o impulso 0,5 vezes 2 dá 1. 1 Newton segundo, né? Então, o impulso nessa questão aqui vai ser 1 Newton segundo, ok? Resolvemos a questão. Vamos lá, ver o que a gente ainda tem. Aí, vamos estudar agora como é que se comporta o gráfico da força em função do tempo, certo? Tá aqui, ó. No eixo Y eu tenho a força, no eixo X eu tenho o tempo. E eu vou ter o gráfico da força, como é que a força se comporta ao longo do tempo, certo? Tá aqui, ó. A força tá variando ao longo do tempo, né? De acordo com essa linha vermelha, certo? No gráfico da força em função do instante, né, que é o tempo, existe uma propriedade muito importante. Qual é? Vocês estão vendo essa parte rachurada aqui, essa parte pintada de, né, tracejada, abaixo do gráfico? Isso aqui tem uma propriedade importante, que é
E vale tanto para forças constantes quanto para forças variáveis. Que é o quê? Que a área sobre a linha do gráfico é numericamente igual ao impulso sofrido. Então, isso aqui dá o módulo do impulso. A área aqui, ó, essa área aqui que está rachudada, né? Toda essa área debaixo do gráfico, ela nos dá o módulo do impulso, certo? Então, essa área dá o módulo do impulso, certo? Vamos resolver essas duas questões para a gente finalizar a aula de hoje, ó. Um bloco movimenta-se a partir do repouso sob a ação de uma força de direção constante, cujo módulo varia com o tempo, conforme o gráfico ao lado. Ó, tá aqui, ó, a força, né? Ao longo do tempo, certo? Tá aqui a força ao longo do tempo. No intervalo de 0 a 15 segundos. Determine. Então, ele quer, ó, do 0, a partir daqui até o 15, ó. Todo esse intervalo aqui, certo? Tudo isso que eu tô pintando. O módulo do impulso. A gente acabou de ver que o módulo do impulso a gente pode calcular pela área, né? Pela área do gráfico. Então, o módulo do impulso vai ser o quê? Isso vai ser a área desse gráfico. Aqui, ó, eu vou pintar de duas cores, que a gente tem duas figuras geométricas diferentes. Eu tenho a figura, essa primeira figura geométrica, né? Que é um retângulo. E eu tenho essa segunda figura geométrica, que é o quê? Um triângulo, né? Então, vamos calcular. Vamos calcular a primeira área desse retângulo aqui. Base vezes altura, né? Quanto é a base? Ó, vai do 0 ao 5. 5, né? E a altura vai do 0 ao 12. Então, é 12. Base vezes altura. E eu tenho que somar com a área do triângulo. Área do triângulo base, ó, vai do 5 até o 15, né? Então, vai ser 15 menos 5, que dá 10. Vezes a altura, vai do 0 até o 12, então 12. Tudo isso dividido para 2, certo? Então, o impulso vai ser 5 vezes 12 é 60, mais, ó, aqui, 12 sobre 2 dá 6, e 6 vezes 10 também é 60. Então, vai ser 120 newton segundo, certo? Então, o módulo do impulso é 120 newton segundo, certo? B. O valor da força constante capaz de produzir o mesmo impulso. Impulso é força vezes ΔT, né? O ΔT aqui é quanto, gente? Ó, é esse todinho, né? 15. 15 menos 0,15. Então, e o impulso? 120. Então, vou só substituir. Impulso, 120. Força é quem eu tô querendo saber. ΔT eu sei que é 15. Para eu isolar a força, eu tenho que passar o 15 para lá, dividindo, né? Porque ele está multiplicando aqui. Então, vai ser força é igual a 120 sobre 15. Se a gente dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 40, né? 120 dividido para 3 dá 40. Sobre 5. E 40 sobre 5 é 8. Então, a força é de 8 newtons. Então, tá aqui a resposta do item B. E tá aqui a resposta do item A. Ok? Vamos fazer a seguinte. O diagrama horário ao lado mostra... Cheio de palavra comida, né? Mostra a variação do módulo da força resultante aplicada a um corpo de massa 2 kg com velocidade inicial de 1 metro por segundo. A força atua sempre na mesma direção em sentido da velocidade do corpo.
Aí determine o módulo do impulso da força no intervalo de 0 até 5 segundos. Então tá aqui, ó, 5 segundos. Então a gente tem que calcular essa área, né? Tem essa área verde, que é um retângulo, e tem essa outra área, que é um triângulo. Então vamos lá. Mesmo jeito que a gente calculou a questão anterior. Impulso vai ser o módulo do impulso é o valor dessa área. Então vai ser a área do triângulo mais a área do retângulo, certo? Calculando a área do triângulo. Base, 2,5. Vezes a altura, ó. A altura vai do 0 até o 8, né? Então, 8 sobre 2, né? Base vezes a altura sobre 2 é a fórmula da base da área do triângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Ó, do 2,5 até o 5, a gente vai ter 5 menos 2,5, que é o próprio 2,5. Vezes a altura, que a gente sabe que é 8. Então, vai dar igual. Esse 8 eu posso cortar com 2, fica 4. 4 vezes 2,5 dá 10, né? Mais 8 vezes 2,5, que dá 20. Então, o impulso vai ser igual 10 mais 20, 30. 30 Newton segundo. Tá aqui o impulso. 30 Newton segundo, certo? Item B. O módulo da velocidade do corpo no instante t igual a 5 segundos. Vamos lá. A gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. A massa a gente tem, tá aqui, ó, 2 quilos. A força a gente tem como saber também. No corpo, no T igual a 5, ó, T igual a 5, a força é essa aqui, ó, 8. Tem aqui. Então, eu vou ter como saber a aceleração. Certo? Então, vamos lá. A aceleração vai ser o quê? Força dividido pela massa, né? Ok? Aqui, ó, força sobre massa. A força eu sei que é 8. E a massa eu sei que é aqui, 2. Então, a aceleração vai ser 8 sobre 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Mas o que é que a gente quer saber? A velocidade, né? Vamos lembrar de uma coisa. V é igual a V0 mais AT. Lembram disso? V igual a V0 mais AT. Então, ó, o V que a gente quer saber vai ser V0, a gente sabe, né? Ele deu, ó, 1. Mais a aceleração a gente também sabe, 4. Vezes o tempo, que foi quanto? 5 segundos. Isso aqui vai dar 1 mais 4 vezes 5, 20. Então, vai dar 21, né? Velocidade vai ser 21 metros por segundo. Certo? Respondemos. Vamos ver se tem mais alguma. Tem não. Agora, ó, é hora de vocês exercitarem, certo? Eu quero que vocês façam um resumo com os principais tópicos que foram abordados nessa videoaula. Vocês vão enviar isso lá pelo Classroom, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essas duas videoaulas sobre impulso, tá? E vocês podem tirar dúvida comigo durante o nosso momento de aula, tá bom? Um beijão, até mais.